vou usar essas pessoas para fazer a mesma coisa. Para quê? Para a pessoa se arrebentar também. Porque ele sabe que quem vai nesse caminho se arrebenta, não tem como ter sucesso. Principalmente quando se bate de frente com Deus. E aí ele faz as pessoas se bater com o homem de Deus, com o profeta de Deus, com o servo de Deus, com a escolha de Deus para estar ali. Aí Deus, ele já sabe que Deus abomina isso. Aí ele já sabe, aquele lá eu não vou tomar o trono dele não. Eu não vou derrubar o que é dele não. Eu não vou tomar o que é dele não. Eu não vou passar na frente dele não. Mas esse aqui que está vindo fazer, eu vou arregaçar. Então o diabo ele quer arregaçar com alguém. E às vezes a pessoa vai achando que vai arregaçar, quando vai ver vai sair arregaçada, arrebentado, arrebentada, arregaçado. Às vezes ele acha que vai destruir a vida da pessoa, é a vida dele que vai ser destruída. E é por isso que é aí que você tem que tomar cuidado. O diabo caiu, foi assim, essa foi a queda de Lúcifer, essa parte dos anjos. E aí a queda foi tão grande que ele caiu aqui, ó. Quando ele caiu, a Bíblia diz que Satanás caiu na terra como um raio. Eu acho que foi ali na altura do Golfo do México, como diz onde houve o Big Bang, o cataclisma lá. Que aí matou o Pterodáctilo, Tiranossauro Rex, e aqui acabou com a terra toda. Foi a queda do diabo, eu acredito que foi ali. Porque em Gênesis você vê, no primeiro versículo, Deus criou os céus e a terra, ponto final. Peraí, era para ter uma vírgula ali, né? Porque quando tem uma vírgula eu entendo que aquela história não terminou. Tem mais alguma coisa a acrescentar ali. Mas quando está escrito Deus criou os céus e a terra, ponto final, ou seja, tudo que Deus criou anteriormente, ele não quis falar pra gente. E um ponto final, estava lá e foi. Só que aí no versículo 2, aí você já vê, a terra era sem forma e vazia. Pera assim, como a terra era sem forma e vazia? Deus não cria nada sem forma e nada vazio. Então é ali que ele começou a criar todas as coisas que já tinha existido antes. O dinossauro, o Pterodáctilo, Tiranossauro Rex, esses animais aí. Eles existiam, os fósseis dele lá. Então era uma outra era, para uma outra época, para um outro propósito de Deus que Deus não quis afirmar pra gente. E ali foi destruída a terra, bum, acabou. Então ponto final, aquele ali ponto final, acabou. Deus começou uma coisa nova. E aí a terra era sem forma e vazia, por quê? Por causa da queda do diabo, que foi tão grande aqui que ele arregaçou a cara dele toda. Ele estava querendo muito exaltadão, porque lá ele era um levita, a música foi criada dentro dele, ou seja, o diabo não criou a música não. Quem criou a música foi Deus. E todo instrumento musical é de Deus. A batida do funk é de Deus, a batida do rap é de Deus, a batida do pagode é de Deus, a batida do sertanejo é de Deus, a batida do forró é de Deus. Toda a batida musical ela é de Deus. O importante é a mensagem que é pregada e falada ali. Se está falando para a pessoa adorar a Deus, servir a Deus, é de Deus. Depender de ser funk. Agora se está falando para a pessoa matar, para a pessoa roubar, destruir o outro, aí é do diabo. Deus criou a música e ponto final. Quando Deus criou Lúcifer, ele criou Lúcifer para louvar, para trazer a música ali. Só que Lúcifer não é a música não. Deus que criou a música. Deus é criador de tudo. E pronto, e acabou. Vamos parar de heresia aqui, porque o religioso começa a atacar os irmãos dos louvor dos irmãos, que fica adorando ao Senhor aí. Vamos respeitando. E Deus tem um propósito na vida do irmão lá. Às vezes tem gente que só gosta de funk. Mas aí o irmão vai adorar um funkzinho lá, falando de Jesus, que Deus é bom, que é maravilhoso, que tem. E vai servir a Deus, vamos parar de palhaçada. É o jeito que Deus chamou o irmão, deixa o irmão em paz. Ah, tem gente que só gosta do pagode. E aí ele vai ser alcançado lá pelo irmão. Pagodinho vai falar de Jesus, para servir a Deus, ele vai ficar feliz, vai adorar o Senhor e vai ser crente. Porque servir a Deus é ser uma pessoa decente, ser uma pessoa honesta, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa boa. Não é negócio de religião não, seu problemático. Que essas falsas doutrinas aí criadas aí que a Bíblia condena. Por isso que a Bíblia condena ensinar nova doutrina. É pecado criar novas doutrinas por causa disso aí. Que o religioso fala, não pode não. Que não pode andar que nem o mundo. É não sei o que. Você não anda que nem o mundo quando você ama. Que não tá amando coisa de nada. Seu religioso, sua religiosa. Tá com a Bíblia embaixo do braço, com a saia arrastando no pé e a língua lá na rua lá de baixo lá. Falando mal dos outros, fazendo inferno, contando até mentira. Tramando, fazendo bolinho pra destruir a vida dos outros. Tá pior do que o mundo, rapaz. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. É crente safado e safada que não tem vergonha na cara com mentira, puxando o tapete dos irmãos. Aí, não é crente, você não é crente. Então não tem nada a ver a música. Deus criou a música, não foi o diabo.
Agora o diabo pega a música para distorcer as coisas. O diabo pega a música para influenciar as crianças a ficar na prostituição aí, ó. Pegando as criancinhas para ficar vendo aí pessoas que não é exemplo, coisa nenhuma, rede social, que não vigia. Que pega o microfone para ensinar as crianças a ficar se prostituindo aí, as menininhas, com coisa que não convém aí, ó. Corrompendo, o diabo, acho que é. Acho que é, só você analisar. Então não é o instrumento, não. É a musicalidade ali, é a influência que vem da música, que a gente somos seres influenciáveis. Então você tem que se alimentar daquilo que te edifica, daquilo que te aproxima de Deus, daquilo que te faz um ser humano melhor, daquilo que te evolui. Porque se você fica só ouvindo coisa que você vai ter que destruir a vida do próximo, que você vai dar golpe, que você vai roubar, que você vai não sei do que, daqui a pouco você vai estar querendo meter o louquinho. Isso aí começa a te dar um sentimento no seu coração que você já quer que você pilantra. O diabo te corrompe. Então você tem que se alimentar de coisa que te purifica, que te santifica, que te aproxima de Deus, que edifica a sua alma, que te leva para ser uma pessoa evoluída, uma pessoa melhor. A música influencia sim. E o diabo sabe disso. Só que a música foi criada por Deus e foi criada para você ser uma pessoa boa, para você adorar a Deus principalmente. Você não vê que a Bíblia diz que Deus habita no louvor? Que Davi, quando tocava a harpa ali, ó, e louvando ao Senhor, ouve-me, Senhor, ouve meu clamor, ouve-me, Senhor, zela em meu favor, ouve-me, Senhor. E aí Davi louvando ao Senhor e ele dedilhando a harpa aqui, ó. Só tome dedilhada na harpa aqui, ó. Aí Saul endemoniado lá, que já não queria ouvir a Deus, já não queria fazer as coisas de Deus, fazendo tudo errado. Que foi Deus que levantou Saul. Que tem gente que fala, não foi Deus que levantou Saul, não foi o homem que levantou. Mentira. A Bíblia diz que Deus levantou um rei, um político para o povo de Deus, e foi Deus que escolheu. Inclusive colocou Saul para vir em direção a Samuel e já falou para Samuel: olha, vai vir até você, vai ser assim, por causa de uma jumenta, e bababá, bibibi, vai ser dessa maneira e dessa forma. E esse aí é o meu escolhido. Deus escolheu Saul. Só que Saul não queria ouvir a Deus, não. Que nem muita gente tá ouvindo essa palavra aqui, endurece o coração e não quer ouvir, não. E Deus falou para ele: ó, você vai ser assim, assim, você vai fazer isso aqui para mim. Mas aí daqui a pouco ele já começou a se achar o rei da cocada preta, já começou a ficar soberbão, já começou a querer ser melhor do que as pessoas e já não queria mais obedecer a Deus. E aí foi a queda dele, aí Deus rejeitou ele. Aí Deus não rejeita ninguém, rejeita assim que está na Bíblia. Rejeita assim que está na palavra de Deus. E Deus rejeitou Saul. E aí Deus falou para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul se eu já tenho rejeitado? Tá na Bíblia isso aí. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus saiu dele. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas aí ele não quis obedecer a Deus, não. Falou: tá bom, você quer fazer do seu jeito? Então tá bom, então você tá por conta e risco aí, se vira sozinho, xará. Eu já não tô mais com você não, você não me obedece. Então você se vira, vai fazer você do seu jeito. Quero ver se do seu jeito você consegue. Se vira você aí, ó. E Deus abandonou ele, o Espírito de Deus saiu dele. E aí ele tava lá olhando, aí viu Davi, o homem segundo o coração dele. Aí ele foi e falou: não, Samuel, enche o seu chifre de azeite e vem. Enche o chifre de azeite e vem. Por quê? Porque ele já estava com Davi no campo, menosprezado pela família, tirado pela maioria, sem nada, sem ninguém. E Davi lá na prova no vale, cuidando das poucas ovelhas do pai, sendo humilhado, passou todo tipo de necessidade, todo tipo de sofrimento e humilhação. E aí Davi, ó, já foi ungido a rei. O povo nem sabia, mas Davi já era rei. Já estava com a unção, com a presença. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, que ele era cheio do Espírito Santo até o tutano do osso. Que o Espírito de Deus se apoderou dele e os dois foram juntos porque ele era segundo o coração de Deus. E era uma pessoa incrível. Só que as pessoas não conseguiam ver isso aí não. Mas Davi já sabia já que ele ia reinar. Mas ninguém sabia não. E aí Saul, perturbado, só tinha paz e sossego quando Davi começava a louvar a Deus. Quando Davi começava a louvar a Deus, ele louvando a Deus, o céu se abria, se rasgava, Deus descia do céu para receber o louvor e a adoração do servo dele. E ele tome aqui dedilhando a harpa aqui, ó, e tome louvor, e tome adoração, e tome fogo na cara do diabo. Aí os demônios que estavam em Saul, porque a Bíblia diz que o Espírito saiu de Deus saiu de Saul,